João 3,16, você conhece essa leitura bíblica, e hoje é culto de missões, e eu quero falar um pouquinho sobre missões. O que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não, mas tenha, vamos dizer todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode sentar em nome de Jesus. Onde teve o seu início missões? E hoje nós estamos fazendo o culto missionário. Nas congregações é o terceiro domingo, aqui é sempre o segundo domingo, mas como tivemos festa no domingo passado, então a gente trouxe para o terceiro domingo. Mas missões, onde teve o início de missões? Aonde originou-se missões? Missões, meus queridos, originou-se no coração de Deus. Foi Deus quem preparou esse momento missionário. Qual era a visão de Deus para a missão? Nós lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja que a visão de Deus para missões começa com o amor de Deus. O amor de Deus por todas as nações. Ele disse que Ele amou o mundo de tal maneira, Jesus falando, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas a palavra de Deus diz que feliz é aquele que os seus pés anunciam as boas novas. A promessa para Abraão, quando Deus chama Abraão, ele diz assim: eu vou te abençoar, e vou abençoar os que te abençoarem, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E ele diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama alguém para uma missão, Ele quer que essa missão, ao ser feita, saiba que é para abençoar todas as famílias da terra. Aí você vê uma visão profética, quando o profeta Isaías, lá no capítulo 6, ele diz que ele ouviu uma voz, Ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas isso aconteceu como? Aconteceu depois que o anjo pegou uma brasa viva do altar de Deus e queimou os seus lábios, e ele pôde então dizer: usa-me, Senhor. Veja, as promessas que Deus deu também numa visão profética, lá para o apóstolo João em Apocalipse. Eu vou até pedir que coloque na tela o capítulo 7, versículo 9. Veja, eu estou falando sobre a visão de Deus por missões. Deus dá o seu Filho, Deus faz com que a sua promessa de Abraão, para Abraão, é para abençoar todas as famílias da terra, e ele também mostra para o João uma visão profética. E ali no versículo 9 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar. Olha o que o texto diz: o qual, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas. E elas estavam onde? Diante do trono de Deus, e perante o Cordeiro, e perante Jesus, trajando vestes brancas, com palmas na mão. E no versículo 10 diz: e clamavam com grande voz. Eu não sei como é que elas clamavam, mas elas diziam: salvação ao nosso Deus, aleluia. E diz mais: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Eram multidões e multidões de almas. A visão profética era que haveria muitas almas que estariam diante do trono de Deus. Eu olho para você que foi salvo por Jesus, e eu e você vamos estar também fazendo parte dessa multidão, que estaremos lá.
mas quantas pessoas vão estar lá também? Essa era a visão de Deus, de alcançar toda a humanidade. Mas tem a visão de Jesus, que também teve sobre missões, e a missão de Jesus foi como Salvador do mundo. A Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi a missão de Jesus na terra. Deixou o seu trono, deixou o seu lugar vazio, veio à terra e esteve aqui na terra, e aqui ele se doou para salvar os homens. Mas eu vejo em Jesus também, na sua missão, a compaixão pelas multidões. Olha Mateus 9,36, diz o texto: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Por que Jesus teve grande compaixão pelas multidões? Porque andavam desgarradas, e como ovelhas, elas eram errantes, sem pastor. E o que a igreja de Floripa precisa fazer? É enviar missionários para cuidar destas almas. Vou pedir que segure um pouquinho as crianças lá, para não tirar a atenção aqui. Mas o chamado de Jesus para os discípulos, na sua visão, na visão de Jesus, é que eles, em Mateus 28,19, Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. E ele diz: batizando-as, em nome de quem? Da igreja? Em nome do pastor? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa era o chamado de Jesus para os discípulos. E eu tenho certeza que dentre nossos filhos, Deus pode enviar alguém para a obra missionária. A obra missionária, ela precisa de que haja uma visão, uma compaixão por essas almas. Quando nós vamos ver exemplos bíblicos, eu já falei sobre a visão de Isaías. Ele diz: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? E ele disse: eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando vamos olhar a visão de Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus, sobre a inclusão dos gentios para serem salvos, a Bíblia vai dizer que João estava no terraço, ou estava num lugar lá, e ele teve uma visão de que desceu um lençol do céu com muitos animais imundos, que os judeus não participavam daquilo. E ele ouviu uma voz que disse: mata, come. Ele disse: como é que eu vou comer? Eu nunca botei coisa imunda na minha boca. E o Senhor disse assim: não faça imundo aquilo que eu santifiquei, que eu purifiquei. Deus estava falando dos gentios, que ele iria alcançar. Depois chega homens e convida ele para ir lá pregar, e ele, desobedecendo o colegiado da igreja, ele vai lá e prega aqueles gentios. Depois teve que explicar para a convenção, dizendo: olha, eu fui lá porque o Espírito Santo me falou assim, 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 e quando eu fui lá, eu orei por eles, e o Espírito Santo desceu sobre eles, como desceu sobre nós, lá no dia de Pentecostes. Que glória, aleluia. Nós sabemos que mesmo um homem como discípulo de Jesus, teve uma visão maravilhosa. Você olha para o Paulo, ele tem uma visão sobre a Macedônia. Ele quis ir para a Bitínia, o Espírito Santo impediu. Quis ir para outro lugar, o Espírito de Jesus lhe proibiu. Aí ele diz que então de noite ele tem uma visão, e ele vê um varão da Macedônia que diz: Paulo, passe a Macedônia e socorre-nos. Paulo, passa para cá e ajuda-nos. E ele entendeu que Jesus estava enviando ele para a Macedônia, porque teve uma visão de Deus, de um chamado de Deus. Eu gostaria que Deus se manifestasse para você, meu irmão, para você, minha irmã, em visão, para a glória do Senhor, né? Glórias ao Senhor. Agora veja, como é que eu vou desenvolver uma vida missionária, pastor? A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a vontade de Deus. Eu olho para jovens que estão indo fazer missão, volto. Eu queria ir para a missão como solteiro, meu pastor não deixou, eu não entendi muito bem. Eu queria ir para a missão, mas Deus sabia que eu não estava preparado, eu não estava pronto. Porque quem sabe sai para a obra missionária, ele precisa sair sobre a bênção de uma igreja, sobre a autoridade de alguém. Mas muitas pessoas vão para a missão sem nada, pegam aí as malas e vão para a missão. O Senhor mandou eu ir, eu vou ir, sem uma bênção da igreja.
Você vai olhar Paulo, ele vai, mas a igreja recomenda ele. Silas vai, a igreja recomenda ele. Quando Daniel Berg veio para o Brasil, a igreja nos Estados Unidos abençoou eles, deu respaldo. A igreja enviou o pastor Valdeci e a irmã Edna e o Esdras para a província de Corrientes, mas ele está sob a autoridade da igreja. Se ele ficar doente, nós vamos lá e socorremos ele. Se ele dá um problema com ele, nós vamos lá no hospital e pagamos a conta, porque ele está sob a autoridade da igreja que o enviou. Eu não quero enviar missionário para vir de lá dizendo que está passando necessidade, que está passando fome, que está passando, não tem condições. A igreja mandou, firma ele lá, abençoa ele, para ele poder ganhar as almas para Jesus e trabalhar contente. Então alguns às vezes saem para a obra missionária, e eu digo, meu irmão, você está indo para lá e para cá. Amanhã ele vem dizer, pastor José, Deus me chamou para lá. Eu digo, meu amigo, você não está aqui, você não está dependendo da igreja, não é a igreja que está enviando, você que foi por sua conta própria. Então vá, mas nós aqui só vamos respaldar aqueles que estão sob a orientação da igreja, sobre a autoridade do seu pastor, sobre a autoridade da nossa convenção. Aí nós vamos enviar. E eu quero que Deus levante seus filhos, que Deus nos dê moços e moças aqui desta igreja, irmãos casados novos, que tenham força de ir para a obra missionária. Então, meus amados, busque a vontade de Deus através da oração e do estudo da palavra, e depois você sairá para a obra. E você precisa também cultivar um coração compassivo pelas almas perdidas. Eu lembro de um empresário que ele tinha uma frota de navios, e esse empresário veio um missionário no seu gabinete e disse para ele, eu precisava de uma oferta missionária. Ele fez um cheque de $5.000 e deu para aquele missionário, e o missionário agradeceu e saiu muito bem. Mas o camarada tinha uma frota enorme de navios, e daqui a pouco que saiu aquele missionário, entrou um dos seus ajudantes lá, dos seus líderes, e disse para ele, um dos nossos navios naufragou, os marinheiros conseguiram se salvar nos botes, mas deu perda total, o navio afundou. Ele disse, manda chamar um missionário, que saiu daqui agora. O missionário voltou e disse, pois não, me devolva o cheque. Pegou o cheque na mão e rasgou o cheque de $5.000. Pegou na sua gaveta um outro cheque e fez um de $50.000 e disse, pega e leva. Aleluia. O que ele estava fazendo? Eu perdi um navio, mas eu não vou deixar de abençoar a obra de Deus. Eu deveria ter ajudado com mais a obra para ganhar as almas. Eu às vezes fico com pena de irmãos que não dão uma oferta missionária, não ajuda nada na igreja com seu dízimo para ajudar a obra, e está amontoando tesouros para si, e é bom ter esses confortos. E me desculpa a minha ousadia, nós temos 25% da nossa igreja em todo o Brasil, nas igrejas, 25% só que são dizimistas, que ajudam a missão, que ajudam a distribuir a obra do Senhor, a sua renda para ajudar na obra do Senhor. Mas 70% da igreja não ajuda a pagar as luzes, as águas, e enfim. E eu fico pensando, meu Deus, ajuntam tesouros, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai guardando todo o quinhãozinho que a gente ganha. Isso é bom, é conforto, mas daqui a pouco você morre. Não ajudou a obra missionária, não ajudou a obra de Deus, e vai ficar para os teus filhos, que vão se brigar, discutir na justiça para pegar as suas partes. Ajude teus filhos, ajude eles a fazerem as suas vidas, mas não esqueça que a obra missionária, está lá os missionários, viu as casas que eles moram, viu o que ele está passando com eles, e eu e você podemos abrir um pouquinho mais a nossa carteira e ajudar na obra missionária. E um dia vai acontecer como aquela menina, que a missionária foi no orfanato e falou sobre a obra da missão, que eles estavam arrecadando dinheiro para comprar folhetos para evangelizar, e ela falou só lá para os meninos no orfanato, e ela saiu porque ela ia
para um outro lugar, ela não foi lá para pedir oferta, mas uma criança saiu correndo e disse: tia, tia, tia. Elas voltaram e pararam, aquela criança pequena veio com 2 moedas, e disse: tia, leva para, é pouquinho, mas compre alguns folhetos e leve para os africanos. Ela disse que aquilo cortou seu coração. Ela pregou na igreja para nós, e ela disse que com aqueles 2 moedinhas, ela comprou, deu para fazer 2 folhetos impressos. Mas ela disse que aquela criança teve uma visão de noite. Ela se chamava Clara, a menina, e ela disse que o Senhor mostrou numa visão para ela muitos africanos, muitas crianças entrando no céu, e o Senhor disse para ela: Clara, essas são as almas que tu ganhou com aquele folheto. Esses últimos dias eu tenho dito para Jesus: manda um avivamento sobre a nossa igreja de Florianópolis. Nós estamos numa capital, nós estamos numa igreja que tem recursos, que pode fazer. Eu tenho dito ao Senhor: Senhor, eu quero que tu abençoe a nossa igreja. Mande empresários fortes para estar no nosso meio, não gente de mão fechada, não gente avarento, mas gente com coração aberto. Manda, Senhor, porque eu ainda quero usar 50% das entradas da igreja para a obra missionária. Eu quero juntar 50% das nossas arrecadações de dízimo para colocar na obra missionária, para despovoarmos o inferno, aleluia, e povoarmos o céu. Então, cultivar o coração compassivo pelas pessoas perdidas é algo que eu e você precisamos fazer, e estar disposto a sair da nossa zona de conforto e obedecer ao chamado de Deus. O Espírito de Deus vai te incomodar esse mês para você ser um missionário. O Espírito de Deus vai te incomodar esse mês para te ajudar na obra missionária. Vai passar os carnês por você. Pegue um carnezinho daquele. Faça como algumas pessoas estão fazendo. Pastor, eu não tenho neto ainda, mas eu comprei um cartãozinho para o fulano, para o ciclano. Eles ainda não têm filhos, mas está aqui, ó. Eu já estou pagando o carnezinho do meu neto que vai vir. Isso é fé. E eu duvido que uma pessoa que é estéril, se um pai e uma mãe já fez, pela fé já faz isso, vai vir um filho abençoado e pode saber que vai ser um baita no missionário, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, usada muito nas mãos do Senhor. Mas quando isso acontece, essa visão de Deus, Ele deu o melhor, Ele deu o seu Filho. Para quê? Para que o mundo fosse salvo. Quem não crer nele, vai perder a bênção. Mas quem crê no Filho de Deus, terá vida eterna. É isso que o texto diz. Agora observe uma coisa: todos os que ajudam a obra missionária, todos que ajudam a ganhar almas, eles têm uma recompensa. Essa é a recompensa da visão missionária: a alegria de ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Aonde eu tenho ido, alguém tem me dito: pastor, eu aceitei Jesus lá na igreja em Florianópolis. Teve um que disse: eu estava passando na frente, uma senhora bonita, bem cheirosa, me abraçou, eu estava indo para me atirar da ponte Hercílio Luz, mas ela me abraçou e disse: você não quer uma oração? Eu estava indo para me atirar da ponte, eu subi a escada, eu vim aqui, eram umas senhoras que estavam fazendo um culto à tarde, era o círculo de oração, e eu me entreguei para Jesus, aceitei Jesus. Eu queria saber quem era essa irmã. Depois de saber, a irmã Natília, a esposa do Dr. Correia, que abraçou o moço lá fora e trouxe ele aqui. Essa compaixão pelas almas foi o que Cristo sentiu, é o que estava no coração de Deus. Eu levei o meu mano para o hospital em Blumenau. A ambulância levou ele lá.
Fizeram o transplante nele, ocorreu tudo bem, depois apareceu um sangramento. O médico disse: não, isso é normal. Mas eu abracei ele, orei com ele e disse: Jesus vai te dar uma oportunidade, mas deixa de fumar, meu filho. Sirva a Jesus. Tu sabe o que o Pai nos ensinou. Vamos ficar fiel ao Senhor e vamos nos encontrar com Ele e com a mamãe da glória, com os irmãos que já partiram. Ele disse: não, mas eu já estou bem, já me acertei com o Senhor, já estou bem. Então eu saí de lá aliviado. Agora saiu da UTI ontem, foi para o quarto, está no quarto, talvez segunda-feira, está correndo tudo bem. Hoje tiraram toda a aparelhagem dele, tiraram o soro, tiraram tudo. Agora estão esperando para dar um acompanhamento, fazer mais exames. Vai para um outro quarto, ficar lá uns 6 quilômetros do hospital, mas está lá. Mas a minha preocupação era com a alma dele, essa compaixão. Mas vai haver um momento que nós vamos ter o privilégio do propósito eterno de Deus, que é: eu faço parte dessas almas que foram ganhas, que o Espírito Santo ajudou a convencer, porque a Bíblia diz assim: nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus. Então nós teremos esse privilégio de participar dessa missão que está no coração do nosso Deus, que esteve no coração de Jesus, e está no coração de Jesus, e que está no coração dos apóstolos, e que está no meu coração, e que Deus também vai passar o teu coração se não estiver aí. A promessa de Jesus, ele disse, deixando-nos a promessa, ele disse assim: vai, ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até o final, até a consumação dos séculos. Por isso eu quero esta noite pedir a Deus que faça da igreja de Florianópolis uma igreja missionária. A igreja que não é missionária, ela não cresce, ela não vai, ela não anda. A família que não tem missão no seu coração e não ajuda a obra missionária, vai sempre ficar remando, dando voltas. Mas eu quero que a tua família seja abençoada, eu quero que a tua casa seja abençoada. Mas não esqueça que Deus nos chama para a obra missionária. Se eu não posso ir, mas eu posso orar. Se eu não posso contribuir, mas eu posso pelo menos dizer: olha, eu estou orando por você. Mas se você pode contribuir, contribua. Se você pode ir, vá. Se não pode ir a um outro país, mas vá lá no bairro, vai lá, convida alguém para vir na igreja, traga alguém, e você está fazendo a obra missionária. Fica em pé, deixa eu orar pela sua vida, e eu quero deixar aqui o pastor Moisés para fazer aqui uma grande e abençoada oferta para a nossa obra missionária. Nós temos ali 30 famílias que a gente manda uma ajuda, e nós ainda temos a parceria que o pastor Moisés, alguma delas, nos ajuda também por ali. E só que as nossas entradas para as missões está bem pouquinha. Às vezes a gente precisa, às vezes, puxar do caixa da igreja para botar ali. Mas eu queria que você essa noite abrisse teu coração e dissesse: Deus, conta comigo, eu quero fazer a minha parte. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, essa noite eu quero abençoar a tua igreja. Eu não pude falar rapidamente aqui apenas umas palavrinhas, mas eu queria falar e contar algumas experiências aqui essa noite, mas não tive tempo. Mas eu quero pedir ao Senhor a tua bênção agora, meu Deus, sobre cada servo e serva do Senhor. Quero pedir que o teu Espírito essa noite venha salvar almas aqui. Eu quero que o teu Espírito essa noite, enquanto vamos para nossa casa, durante essa semana, durante esse mês, que o teu Espírito, Senhor, abra a nossa visão para vermos almas sendo salvas, sendo libertas, e eu fazendo parte, sendo um instrumento do Senhor para alcançar estas vidas. Por isso, em nome de Jesus, abençoa nossa igreja. Nós queremos enviar missionários, nós queremos ajudar a obra missionária. O Senhor tem dito: se o Brasil não enviar missionário, o Senhor fecharia as portas para o Evangelho nesta nação. Mas, Senhor, nós estamos dispostos a cumprir o ID. Nós queremos, Senhor, que o Brasil continue sendo abençoado.
fecha as portas, Senhor, dos infernos, mas o Brasil, Senhor, esteja de portas abertas, com o coração voltado, e seja um país missionário, que envia missionários às outras nações, que o Senhor levante da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, homens cheios do Teu Espírito, jovens cheios de graça, de chamada de Deus, para irem ao campo missionário. Eu conto, Senhor meu Deus, com a Tua bênção sobre meu ministério, sobre o ministério desta igreja, e nós queremos avançar, meu Deus, em conformidade com o ID do Senhor, obedecendo e sabendo que o Senhor nos acompanhará, que o Senhor estará conosco, em nome de Jesus. Amém.